Lux et Tenebra. Crônicas de Christian. Capítulo 19. Cronos et Vita. Dentro da cabana no Vale de Franciscos, agora estavam sentados nos sofás Christian e Franciscos, e Arcos estava sobre a mesinha que ficava entre os sofás. Franciscos e Christian seguravam uma xícara de chá em suas mãos, e Arcos sobre a mesinha bebia seu chá em uma pequena xícara. Então Franciscos falou: "E então, garoto, como foi? Aposto que viu muitas coisas diferentes por lá, não viu?" Christian, ouvindo sua pergunta, respondeu: "Sim, foi muito diferente. Nunca pensei que jardinagem pudesse ser tão interessante." Ouvindo suas palavras, Franciscos e Arcos riram. E Arcos falou: "É mesmo, minha criança, ainda há muito que você não viu." Ouvir aquilo despertou ainda mais o interesse de Christian. Franciscos, então, como se lembrasse de algo, perguntou a Christian: "Garoto, você quer ouvir uma pequena história? Boas histórias são ótimas para acompanhar o chá, não concorda?" Christian, interessado, respondeu: "Sim." Franciscos, com um pequeno sorriso, diz: "Tudo bem. Garoto, a história que eu vou te contar refere-se ao calendário. O que sabeis sobre ele?" Christian, pensando um pouco, respondeu: "Sei que nosso calendário é dividido em 12 partes que formam um ciclo. Cada parte é dividida em aproximadamente 4 semanas e cada semana é dividida em 7 sóis." Franciscos acenou com a cabeça e disse: Algo mais?" Christian, pensando um pouco mais, respondeu: "Eu também sei que os nomes de cada uma das 12 partes do calendário são respectivamente Alpha, Cadere, Regenbu, Brecken, Besnigens, Ruína, Passat, Lex, Profécia, Divisé, Salut e Ômega." Franciscos então continuou: "Muito bem, garoto. A história que vou te contar refere-se a este mesmo calendário. O que me diz, quer ouvir?" Christian, cheio de interesse, respondeu: "Sim." Vendo o interesse do garoto, Franciscos caiu em gargalhadas e continuou: "Garoto, ouça bem. A história chama-se Cronos et Vita. Diz que há cerca de 2 milênios atrás, os homens não tinham mais vida nem morada, pois as haviam perdido em um lugar onde nenhum homem poderia alcançar, devido ao grande evento conhecido como Kader. No início, a morada e a vida por um momento estavam juntas dos homens, e este momento era conhecido como Alfa. Os homens fizeram da terra sua nova morada, e necessitados pela vida buscavam-na em cada canto da terra. Alguns, acreditando tê-la encontrado, foram iludidos por sua própria loucura e dominados pelo vazio que causava a falta da vida em seus corações gelados. O mundo caminhava por caminhos escuros, e a fonte da vida, para corrigi-lo, inundou o mundo para lavá-lo de seus erros. Aos homens que restaram foi entregue uma promessa. Esta promessa chamou-se Regenbook. Porém, as gerações mais uma vez se perverteram, e muitos, tomados por suas loucuras, desejaram estar acima da vida, construindo uma torre que chegasse ao céu, para que seus nomes fossem glorificados e tomassem no coração dos homens o lugar da vida. Nesta era, todos os homens falavam a uma só voz, e a vida, sabendo que aquele era só o início de suas loucuras, partiu a voz dos homens, tornando-os incapazes de entender um ao outro, para que não mais se unissem para edificar suas ilusões. Esta quebra ficou conhecida como Brecken. Logo, os homens começaram a abraçar falsas vidas que acreditavam ser a verdadeira. Porém, a um homem a vida sussurrou e ao mesmo entregou-lhe uma promessa. O homem, ouvindo os conselhos da vida, prosperou nas dificuldades, e com o mesmo, a vida fez uma aliança conhecida como Besnigens. Os homens,
criavam cidades e entregavam-se às suas loucuras. As cidades tornaram-se um ninho de víboras, que abandonaram-se aos seus desejos e às falsas vidas aos quais estavam abraçados. Estas cidades começaram a tornar-se um ambiente de morte e corrupção. Então a vida, para que a doença dessas cidades não se proliferasse ainda mais, enviou uma de suas estrelas para apagar estas cidades. A este acontecimento chamou-se ruína. Os descendentes do homem a quem a vida havia feito uma aliança tornaram-se escravos de mais um dos muitos homens que prenderam-se firmemente em suas loucuras, iludidos por uma falsa vida. A vida, porém, jogou praga sobre a nação iludida, forçando-os a libertar os filhos da aliança. Porém, o líder da nação, vendado para a verdade, ordenou aos seus homens que perseguissem o povo liberto. E a vida, abrindo uma passagem pelas águas para o povo, ajudou-os a fugir da louca nação e afogou os perseguidores do povo nas águas profundas turbulentas. Este tempo ficou conhecido como Pesach. Então, ao povo que libertou a vida, entregou leis a que deveriam seguir, para que a desordem não se instalasse por entre os homens. E este momento ficou conhecido como Lex. Porém, o tempo se passou, e os homens mais uma vez iludiram-se com falsas vidas. Outros, porém, haviam realmente a encontrado, mas eram incapazes de alcançá-la. Quando se viram incapazes de alcançá-la, a própria vida lhes deu esperança e lhes contou sobre o tempo. Esses homens, agora cheios de esperança, espalharam o que a vida lhes contou aos demais. Porém, os loucos que acreditavam ter encontrado a vida lhes perseguiram e mataram, lhes condenando como mentirosos, e a este tempo foi conhecido como profecia. Alguns entre aqueles que ouviam acreditavam, e abandonando as falsas vidas que tinham em mãos, seguiam aqueles que haviam encontrado a vida. Todos os homens que acreditavam na verdadeira vida esperavam o tempo. Porém, muitos entre estes, tomados pela impaciência, se entregaram às tendências de sua carne, caindo em novas ilusões. Estes, por sua vez, iludidos pela mentira, tornaram-se mentirosos e espalhavam suas mentiras vestidas de verdade para os homens que os cercavam. E os homens que estavam entregues à ilusão, familiarizados com a mentira, sentiram-se mais seguros em abraçar esta falsa verdade. E a este tempo chamou-se Divisé. Cegos pelas falsas verdades, os homens ainda acreditavam esperar o tempo, mas como um cego que espera para ver o nascer do sol, o tempo chegou e eles nem o viram. Quando o tempo chegou, a vida se inclinou sobre a terra em busca dos homens que antes a procuravam e se pôs a caminhar sobre ela. Porém, os homens cegos pelas falsas verdades não reconheceram a vida e a rejeitaram. Mas entre alguns dos homens a vida se fez a conhecer, pois o cego pode não saber que o sol nasceu confiando em sua visão, mas usando seu tato para sentir o calor do sol ele o pode. Suscitando esses homens, pouco a pouco, a vida deixou-se tatear por eles, para que a reconhecessem como aquela a quem tanto procuravam. Estes homens lentamente tornaram-se cada vez mais cientes da forma da vida, deixando-os cada vez mais crentes de que agora haviam realmente encontrado a verdadeira vida. Porém, entre esses homens, um deles, completamente cego pela loucura, traiu a vida e a entregou aos seus perseguidores. Aqueles que ainda esperavam o tempo perseguiam a vida, pois não acreditavam que a vida poderia estar entre eles, sendo que, ao seu ver, o tempo não havia chegado. E aos mesmos a vida se entregou, sofrendo nas mãos dos homens, a vida entregou-se como sacrifício pelos homens, e nisso formou com os homens uma nova aliança. Então, a vida, quem todos achavam que havia morrido, venceu a morte e voltou aos homens em sua forma mais pura. Logo, a vida mais uma vez encheu os corações dos homens que nela acreditaram e derramou-se em abundância nas terras, lavando-as de suas doenças. Todos aqueles que a acolhiam enchiam-se de vida. A vida, vencendo a morte, criou uma ponte para os homens para que alcançassem a morada que também haviam perdido, e usou a si mesma para compor esta ponte. E a este tempo chamou-se de Saluto.
Então, mais uma vez, a vida contou aos homens sobre o tempo e lhes deu a esperança do final dos tempos, onde todos os homens que nela esperavam voltariam para sua origem, restituídos da vida em sua plenitude e mais uma vez habitando sua morada. A este tempo tão esperado chamou-se Ômega. E então, os homens, para se lembrar da nova promessa, criaram um novo calendário onde Ômega era o final das 12 partes, para que todo o final de cada ciclo estivessem ainda mais certos de que o tempo da promessa se aproximava, e Alfa sendo o início do calendário, para que no início de cada ciclo os homens recordassem do passado, do presente e do futuro que vive no meio de nós. E então, garoto, o que achou? Christian, maravilhado, respondeu: eu gostei muito, jamais ouvi alguém falar sobre essa história. E quem é a vida? Arcos, com uma voz terna e um semblante sorridente, respondeu: já ouvistes muitas vezes a resposta hoje, minha criança. Christian, pensando um pouco, respondeu: o rei? Arcos, com uma risadinha, responde: exatamente, minha criança. Christian, ouvindo a confirmação, sorri. Então Franciscus continua: além disso, tenho um carinho especial pelas duas últimas partes. Garoto, quer ouvir o pequeno poema que compus sobre Salut? Christian respondeu sim. Francisco sorriu e, olhando para Arcos, que lhe retornou um sorriso, começou a proclamar: muito bem. O nome deste poema é Salut. Quando o rio da vida desceu, cheio de água viva, da região mais alta de onde sua água é nativa, para a mais baixa onde uma pequena poça habitou, pequena poça enlameada que a humanidade se chamou. Criou um canal e água da vida na poça derramou. E a água, que sem a fonte por muito tempo ficou parada, movimentada, outra vez a poça foi purificada. A poça, alimentada pelo rio da vida, lentamente um rio se tornou. Encheu-se de água da vida que do rio da vida transbordou. A poça, que lentamente tomava o aspecto de um rio, próxima ao rio da vida se encontrou. E alimentando a pequena poça, o rio da vida elevou. Logo a poça, agora um rio, abraçou-o e a ele se uniu. Assim, a pequena poça tornou-se uma só com o rio da vida, e a água não mais podia ser dividida. E foi para este propósito que o rio da vida desceu até a mais baixa região, para restaurar a natureza da pequena poça que formava cada nação. Poça esta que no início era um rio, mas que em sua loucura rejeitou a fonte, e sem a fonte toda a água exauriu. Quando o rio rejeitou a fonte, ele secou, e agora não mais sustentado pela fonte, água enlameada se tornou. E o rio da vida, para restaurar a natureza de rio da água enlameada, sobre ela desceu, e sem se preocupar em sujar suas águas puras, suas águas sobre a poça moveu. E usando a si mesmo como meio para ligar mais uma vez a poça à fonte, pela poça o rio da vida intercedeu. Pois unida ao rio, a poça se tornaria rio com o rio, e unindo-se ao rio, a poça uniria-se com a fonte, fonte que alimenta o rio da vida que atua como ponte. E então, minha criança, o que me diz? Christian respondeu alegre, mas um pouco confuso. Muito bom, só não sei se eu entendi tudo. Franciscus, rindo, respondeu: não se preocupe, você entenderá tudo que deve ser entendido no momento em que deveis entender. Christian, acenando com a cabeça, diz: tudo bem. Então Marcos falou: um ótimo poema, Franciscus. Recebendo seus elogios, Francisco sorri brilhantemente, como uma criança que recebe doces, e dá uma risada. Arcos, retribuindo-lhe um sorriso caloroso, volta-se para Christian e diz: muito bem, minha criança, agora receberás treinamento de combate. Vamos terminar o chá e então iremos nos dirigir para fora para iniciar o treino. Tudo bem? Christian acenou com a cabeça entusiasmado. Certo!
Então, terminando o chá, o trio dirige-se para fora da cabana para iniciar o treinamento de Christian. Próximo capítulo: A Salvação e o Espírito.